Em Tiago 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Será que o que você está pedindo em oração é para glorificar o nome de Deus? Será que o que você tem pedido, assim como eu estava pedindo alguém, quer um companheiro ou você quer uma namorada, mas não está pedindo somente para os seus prazeres? Será que aquela casa que você pede, aquele carro que você pede, não é somente para o seu ego? Você mostrar para alguém que você conseguiu? Mostrar para aquele amigo que você tem um carro mais bonito? Para você mostrar que a sua casa é mais bonita que a da sua amiga? Eu tivesse pedido para Deus um namorado só para mostrar para outra pessoa que eu estava agora com alguém, Deus teria me dado essa pessoa? Deus teria me apresentado, ter me permitido amar outra pessoa? Na época, eu achei que seria impossível. Será que se eu tivesse pedido para Deus, Deus, eu quero um namorado, eu tô querendo satisfazer o meu desejo da carne? Será que se eu tivesse pedido um namorado só porque eu tava carente? Será que se eu tivesse pedido um namorado só para passar os dias dos namorados, Deus teria ouvido a minha oração? Nunca achei que Deus estivesse ouvindo as minhas orações. Olá, eu me chamo Joyce Magalhães e hoje vou contar para vocês o testemunho do meu namoro. Algum tempo atrás, Deus me entregou essa profecia. Tentaram matar os teus sonhos, mas hoje trago renovo. Aleluia! Nada do que disseram sobre você te define, minha filha amada. A partir de hoje, se posicione, que grandes coisas eu farei por ti. Eu trago renovo, 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 renovo. Se posicione, minha amada. Tu és preciosa, tu és preciosa, tu és preciosa. A partir de hoje, tu vai ver grandes coisas acontecer. E tudo que você orou vai chegar nas suas mãos em nome de Jesus. Aleluia! Não é segredo para os meus amigos mais próximos que eu quero mudar de cidade. Quando eu ouvi essa palavra, gente, eu jurava para vocês, jurava que minha mudança estava próxima. E eu lembro que depois que eu ouvi essa palavra, eu enlouqueci. Comecei a vender tudo que eu tinha na minha casa e comecei loucamente procurar apartamento na onde eu queria me mudar. Mas o que eu não sabia, que essa profecia estava sendo sobre outra coisa. E quando eu descobri a dependência emocional, eu descobri várias outras dores, ressentimentos, rejeições, abandono que eu carregava comigo. Por um lado, foi muito doloroso passar por aquele período, mas por outro, foi uma bênção, porque eu comecei a tratar essas minhas áreas da minha vida e graças a Deus, hoje eu sou uma mulher totalmente transformada. Mas o que eu não esperava é que enquanto eu sofria essa dependência emocional, eu orava diariamente pedindo para Deus colocar outra pessoa na minha vida. Porque, qual era o meu pensamento da época? Quero tirar esse sentimento que eu sinto nessa pessoa e colocar em outra pessoa. Então a minha dependência estava claramente em pessoas e não em Deus. Através desses meus dias de dores, eu pedia muito para Deus colocar uma outra pessoa na minha vida. E claro que Ele não ia colocar naquela época, porque a minha dependência estava em pessoas. O que eu iria fazer é o que eu já fazia da minha vida. Era tirar o sentimento de alguém e colocar em outra pessoa. Eu estava simplesmente entregando para outras pessoas a dependência que deveria ser dele. E nesses meus dias de sofrimento, eu pedia para Deus um homem. Alguém que me amasse, alguém que me respeitasse, eu tivesse o amor que eu nunca senti de um homem, mas eu não ia sentir, porque eu não sabia o que era amor. Eu não me amava. Não tem como você reconhecer que alguém te ama se você não sabe o que é amor. Se você não sente amor por você mesmo, se você não se respeita, assim como eu não me respeitava. Eu deixava pessoas me controlar, eu deixava amigos dizerem que era o que não era para mim fazer. Eu deixava essa pessoa a qual eu amava controlar a minha vida sem ela saber. Eu entreguei a dependência da minha vida para outras pessoas. As pessoas vão nos decepcionar. Essa dependência não é para ser em pessoas, e sim em Deus. E nesses dias de sofrimento, a minha oração era: Deus, eu quero um homem que possa cumprir o seu chamado. Deus, eu quero alguém que me ame assim como o Senhor amou a igreja. Se precisar, Ele entregue a vida dele para salvar a minha. Seja provedor, protetor, que me honre, que seja fiel. Complete o meu chamado.
Sabia que tinha que ser alguém que complementasse o meu chamado, porque não dá pra você ter um propósito, você ter um chamado e a outra pessoa ter um propósito e um chamado totalmente oposto. Precisa colocar na sua cabecinha a pessoa que Deus vai colocar na sua vida complementar aquilo que você já tem. Não é pra preencher esse vazio que você tem, é pra complementar. Você precisa entender que você tem que se amar em primeiro lugar. Antes de você amar o seu marido, antes de você amar o seu namorado, antes de você amar os seus amigos, seus familiares, Deus acima de tudo. Mas segundo é você. Você não pode começar um relacionamento onde você entrega toda a sua vida na mão de uma outra pessoa. Tô aqui para dizer que isso não funciona. Você não vai entender o que é amor se você não se amar. E aí vão vir as decepções, porque a pessoa não está te fazendo feliz, mas não é responsabilidade da outra pessoa te entregar ou preencher esse sentimento que você não tem por você. Primeiro, você precisa gostar de você. E quando eu pedia para Deus essas características, eu pedia um homem que abrisse a porta do carro para mim. Pedia para Deus um homem que carregasse o peso, não somente físico, sabe a sacola do mercado? Mas um homem que carregasse as dores. Um homem que não trouxesse problema para mim resolver, que resolvesse as coisas, que deixasse a minha vida leve, tranquila. Nossa, Joyce, mas aí você tá querendo o príncipe encantado. Saiba que o homem e uma mulher foram criados diferentes, que junto se complementam. Eu não vou mentir para vocês. É claro que eu achei que Deus não estivesse ouvindo a minha oração. Claro que a minha oração de socorro, de súplica, de muito choro, jamais eu achei que Deus estaria ouvindo, porque para mim era banal o que eu estava pedindo, era uma coisa fútil, uma coisa sem sentido, porque imagina, Deus tem tanta coisa a resolver, tanta oração para ouvir, e ouvir a minha, que pedia um companheiro, um namorado, uma pessoa que no futuro vai ser o esposo que eu sempre quis, o marido que eu sempre sonhei, o meu príncipe, mesmo sabendo que não existe pessoas perfeitas. Você acha mesmo que essas características que eu pedi e inclusive escrevi todas essas características no papel, no meu diário, escrevi todas as características que eu queria no homem, todas, inclusive eu pedia para Deus como eu não ia ser enganada novamente, como eu não iria cair num papinho de alguém que só queria o meu corpo, como eu iria voltar a acreditar no que um homem dizia para mim. Eu estava machucada, eu estava ferida, mentiram para mim, me enganaram, roubaram a minha inocência, roubaram o meu brilho. Eu iria deixar alguém chegar perto de mim com todas aquelas feridas que na época eu tinha. Aos poucos eu estou sendo curada, estou sendo direcionada, eu estou aprendendo a lidar com elas. E quando eu escrevi e quando eu orava, eu pedi para Deus que essa pessoa tivesse olhos verdes, para que eu pudesse saber que era Deus falando: olha, filha, essa pessoa você pode conhecer. Olha, filha, essa pessoa você pode confiar. Essa pessoa não vai te fazer sofrer. Essa pessoa sou eu que estou colocando ela no seu caminho. Olha, filha, eu ouvi a sua oração. Olha, filha, ele vai te amar como eu te amo. Aqui está o que você me pediu. E não é porque ele me deu o que eu pedi que eu não preciso cuidar. Não é porque ele me deu o que eu orei tanto, que eu supliquei tanto, que agora eu tenho que pegar o que ele me deu e falar: ah, foi o Senhor que me deu. E agora? Eu tenho que ser adulta e responsável em saber que se eu quero que aquilo dê certo, eu tenho que submeter, eu tenho que ser a mulher que ele quer que eu seja. Se não fosse Deus, um dia olhar para mim e falar que ele restauraria a minha área amorosa, se não fosse Deus ter ouvido a minha oração e ter me presenteado, ter me colocado no caminho para conhecer uma outra pessoa, não achei que Deus teria ouvido a minha oração. Não achei que um dia eu fosse conhecer alguém de olhos verdes. Não achei que eu fosse conhecer alguém que demonstra todas as formas que me ama. Não achei que eu fosse conhecer alguém que está disposto a dar a sua vida por mim. Não achei que eu fosse conhecer alguém que abrisse a porta do carro para mim. Não achei que eu fosse conhecer alguém que é o provedor, o protetor, tanto financeiramente como emocionalmente. Não achei que eu fosse conhecer alguém que pega todo o peso, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e coloca nele. Acredite, Deus está ouvindo a sua oração. Acredite, cada detalhezinho que você pede, Ele está marcando. Acredite que cada cartinha que você escreve para Deus, Ele está vendo, Ele está lendo, Ele está aguardando só o momento certo para te entregar aquilo que você pede. Eu só tive o que eu pedi quando eu estava totalmente sarada da minha dependência em pessoas. E a minha dependência estava nele. Então ele sabia que eu não ia pegar aquela dependência de uma pessoa e colocar em outra.